O capítulo 230 de Jujutsu Kaisen começa com a luta de Gojo e Sukuna, e esse capítulo foi um dos mais reveladores e absurdos até agora. No capítulo anterior, o Sukuna havia invocado o Mahoraga e ele destruiu o domínio de Gojo. Esse capítulo começa mostrando o pessoal que está assistindo a luta e eles estão impressionados com a aparição do Mahoraga. Que é estranho, porque nós sabemos que o antigo portador dos 6 olhos foi de arrasta pra cima exatamente por causa do Mahoraga. E era para geral estar com muito medo, mas eles estão impressionados. Bom, o narrador começa a explicar o que aconteceu. Para o Mahoraga se adaptar a uma habilidade, é necessário que ele seja invocado e o timão começa a girar em cima do invocador. Ao assimilar as habilidades do inimigo, tanto o usuário do timão quanto o próprio Mahoraga ganham imunidade à habilidade que ele assimilou. Mas como vimos durante a luta, o Sukuna não tinha um timão acima dele, e a explicação para como o Mahoraga já havia se adaptado é que ao invés de colocar em si mesmo, o Sukuna colocou o timão na alma do Megumi, que está dentro do corpo dele. E como quando a expansão do domínio do Gojo está ativa, ela atinge absolutamente tudo lá dentro, a alma do Megumi também era atingida pelo vazio imensurável. Vemos que isso é possível, por exemplo, por causa da vez que o Mahito toca a alma do Sukuna, mesmo o Sukuna estando dentro do Yuji. Após isso, é mostrado como o Gojo vê o mundo, e que o Sukuna não está imune ao vazio do Gojo, e sim apenas o Mahoraga e a alma do Megumi. É importante explicar que o Mahoraga apenas está adaptado ao domínio do Gojo e não ao resto das habilidades. Isso inclusive abre uma opção incrível de que o Gojo possa ter mais de um tipo de expansão, já que ele possui 2 técnicas inatas e a que ele usou o tempo todo até agora foi apenas uma extensão dos 6 olhos. Pode ser que ele possa ter uma específica para o limitado. Voltando ao capítulo, os dois trocam farpas e o Gojo faz questão de tirar onda com o Sukuna, que arregou no X1. O Sukuna explica que antes não conseguia usar as sombras exatamente porque elas estavam sendo utilizadas pela alma do Megumi, e esconde o Mahoraga, porque se o Gojo derrotar rapidamente o Mahoraga, ele perde completamente a utilidade. O Gojo parte novamente para expandir seu domínio, mas dessa vez, além de não conseguir, ele sangra novamente pelo nariz, e é mostrado o que ele estava fazendo para curar a técnica. Basicamente explicado que a técnica inata está do lado direito do cérebro, e quando é usada demais, ocorre um dano, como se fosse uma fadiga do cérebro. E o que o Gojo estava fazendo para curar a técnica era destruir o lado do cérebro e curar com energia reversa. E que por ele ter feito isso várias vezes já estava em seu limite e não iria conseguir usar isso tão cedo de novo. Inclusive, o Gojo já havia feito algo assim na luta contra o Toji. O Sukuna começa a se preparar para expandir o domínio dele e explica que agora vai fechar o domínio para que o Gojo não fuja. Ele coloca o Shimon do Mahoraga na própria cabeça para se preparar e continuar a luta. E acontece o inacreditável. Gojo cai de joelho com aspecto de derrotado e já sem esperança, apenas aguarda. Nisso, Sukuna mete logo um discurso de vencedor, falando que ele não é o escolhido nem o mais forte e é apenas um humano comum, fazendo referência a quando ele luta contra o Toji. E nossa, quando o Sukuna expande novamente o seu domínio, ele se autodestrói, fazendo o Sukuna sangrar pelos olhos e ouvidos. O que havia acontecido é que o dano cerebral que ele recebeu do vazio ilimitado, mesmo que durante um pouco menos de 10 segundos, foi o suficiente para destruir o cérebro dele, levando a um estado quase pior que a do Gojo. Gojo levanta dando risada e diz que ainda não acabou. Ele aponta para os corpos que estão transmitindo a luta e faz outra referência, essa agora do primeiro capítulo, dizendo que como os alunos dele estão assistindo, ele agora vai se exibir um pouco. E começa a porradaria franca entre os dois novamente. Lembrando que dessa vez o buraco é mais embaixo, é uma batalha contra o tempo e o Gojo precisa derrotar o Sukuna antes que o Mahoraga se adapte às habilidades dele. Eu ainda creio na teoria de uma segunda expansão do Gojo. Você tá comigo nessa? Até o próximo capítulo e tchau!